Bem-vindos a mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo, o voto, e tenho comigo os meus comentadores residentes, Gonçalo Sousa e Joana Marques Brás. Olá, meus caros, também estão constipados ou sou só eu? Não, acho que é só tu. É só tu, Vasco. Metade do país está com a gripe B, ainda não vos atingiu. Não, nós estamos Eu rios. não é gripe, eu acho. Mas Nós estamos rios. Não estou a par, não estou a gripe par. B não estás a par? Não, tive gripe A e também tive Covid. Mas gripe Isto é um ainda aí- abcedário, vai rodar. Vai rodar o abcedário. Não sei se estás a par. Vamos avançar porque temos vários temas para falar já nesta primeira parte. Meus caros ouvintes e espectadores, esta semana tivemos a primeira demissão do governo de Luís Montenegro. O até ao dia de ontem secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernani Dias, viu-se envolvido em suspeitas que o ligam à criação de empresas familiares enquanto o governo preparava a Lei dos Solos. Paralelamente, o também ex-presidente da Câmara Municipal de Bragança está a ser investigado pela Procuradoria Europeia por suspeitas de ter recebido contrapartidas durante os seus anos como autarca. Hernani Dias acabou por apresentar a sua demissão ao Primeiro-Ministro e diz que sai para proteger o governo. Para além disso, ficámos a saber que a criminalidade em Lisboa atingiu o segundo número mais baixo da última década, mas Carlos Moedas insiste que a violência na cidade não é normal e Pedro Nuno Santos admitiu que o país não se preparou para receber tantos imigrantes e diz que Portugal tem de ser exigente com o respeito pelos valores, a começar pelo respeito pelas mulheres. E para fechar, temos novidades na corrida autárquica com novos candidatos confirmados. Quem quer começar e por que tema? Eu posso. Querias começar? Não, vai. Posso? Eu Avança, começo Gonçalo. pelo Luís Montenegro. Muito bem. Primeira admissão. Primeira demissão. Comparado com o anterior governo, está ok. Sim. Ai, não me Mas- comecem a não. dizer essas críticas. que eu Espera, começo a eu disparar. vou ter que concordar com a Joana, porque é assim, o anterior governo foi muito mau. Se me disserem assim, está melhor, realmente é melhor, não é? Mas estarmos constantemente a nivelar por baixo é um pecado. Sim, é verdade. A verdade é que já tivemos uma demissão e nem um ano o governo tem. Só tomamos- Desculpa só interromper, porque é esse o ponto que eu ia trazer aqui, que às tantas, agora as pessoas defendem-se, ou seja, as pessoas que estão junto da AD, não é, ou que gostam da AD e defendem a AD, defendem-se dizendo que, mas isto comparado com o PS, bom, mas quer dizer, se nós agora estamos a gerir um país com base nisto, não é? Concordo. Estamos de acordo, não é? Quer dizer, isto estamos não de tem a acordo. ver com ideologias, ou seja, não tem a ver, se fosse ao contrário, dizer competência. exatamente a mesma coisa, ou seja, se tivesse sido o PSD a demitir não sei quantos ministros durante os seus 8 anos de mandato e agora o PS se demitisse um, o secretário de Estado, neste caso, eu ia dizer a mesma coisa, ou seja, nós não podemos defender uma demissão dizendo que, mas os anteriores foi muito pior. Sim, Quer dizer, sim, nós sim. temos que ambicionar a termos um governo que consegue lá ficar em funções sem nenhuma demissão, não é? Claro. Isto aconteceu depois de uma entrevista, depois de uma investigação da RTP. Porque senão- Nem foi bem depois da investigação da RTP. Ou melhor, foi, claro, Sim. obviamente, isto é Disputou-se. disputado por causa disso, mas a realidade é que a demissão vem não é propriamente por causa da reportagem da RTP, porque Então. a reportagem da RTP ainda foi uns quantos dias antes da demissão. Sim, ainda demorou uns dias a Ainda demorou admitir-se. uns quantos dias. Porquê? Sim. Porque o Luís Montenegro estava a ver se passava entre os pingos da chuva, porque mediaticamente o que estava a ser presente nos telejornais era o caso das malas do Bloco de Esquerda, os casos das mães do Bloco de Esquerda A juntar. e o caso Das das malas do Chega. Sim. Portanto, o Luís Montenegro estava a ver se mediaticamente as malas do Chega e as mães do Bloco eram de tal forma mediáticas que passava ali entre os pingos da chuva o jogo ou a trafolhice alegada Estamos de acordo Mas outra não vez. conseguiu. Hernani Dias, estás a Estamos ver? de acordo outra O vez. relógio certo. Mas não no foi, isso que, relógio parado. não foi isso que aconteceu, não é? Não, e repara que foi muito curioso ver que no meio da polémica das mães e das malas, os primeiros, não vou dizer os únicos, não é? Mas os primeiros partidos que se insurgiram para a admissão do Hernani Dias Foi o Bloco de Esquerda. foi o Bloco de Esquerda e o Chega, Chega, é porque eram os verdade. que estavam mais prejudicados do ponto de vista Exatamente, mediático. é verdade. Agora, uma coisa também é verdade. Se as pessoas me disserem, comparativamente ao governo de António Costa, teve menos demissões. Voltamos ao que estavas a dizer anteriormente. Certo, mas isso é nivelar por baixo. E atenção, é a primeira demissão, mas já podia ser perfeitamente a terceira. Porque saiu agora uma sondagem, creio que da SIC e do Expresso, que avalia o desempenho dos ministros. E a ministra com pior desempenho é a ministra da Saúde. Sim. Não nos vamos esquecer que há 2, 3 meses atrás a Ministra da Saúde esteve por um fio por causa do escândalo e da polémica do INEM. Não nos vamos esquecer também que há 6 meses atrás, pela questão dos incêndios e afins, a Ministra da Administração Interna também esteve, não digo por um fio tanto como a da Saúde, mas também não andou lá longe. É porque não apareceu, não é? Porque não apareceu. Durante não sei Não quanto apareceu. tempo. Eu até me surpreendo como é que não é a Ministra da Administração Interna com pior rating comparativamente à da Saúde. Eu, pelo menos, acho que são as duas mais frágeis Porque eu do acho governo. que na saúde houve É o pessoas a tema mais- morrer, Certo, é não mais. Houve mortes Certo. porque não houve uma resposta atempada, porque se ignorou aquele aviso de greve, e portanto eu acho que isso acaba por chocar mais. E a Ministra também se expôs mais. Também falou mais. Sim, Sim, a verdade é que parece ela não sim, parou, parece ela mais. não foi como a outra ministra, ela não se demitiu do seu papel e Certo. apareceu e falou e deu sempre a cara. Sim. E isso temos que lhe reconhecer. Portanto, estamos a falar de uma demissão efetiva, mas estamos a falar da possibilidade de já terem sido 3, estiveram muito próximas. E atenção, estamos a falar de um secretário de Estado e 2 ministras. Sim, sim. Obviamente que um secretário de Estado é importante, mas uma ministra Claro. também é importante, ou um ministro. Portanto, já podíamos estar a falar de 2 ministérios, para mim,
muitíssimo importantes em termos da manutenção da segurança do Estado. Um dos mais importantes, a par da defesa dos negócios estrangeiros, da administração interna no caso, a Margarida Blasco, e portanto, isto em um ano, é assim, se me disserem é melhor que o António Costa, é melhor, não é? Portanto, é assim, se quiseres colocar aqui uma comparação futebolística, eu lembro-me que o Penafiel em 2015 teve para aí 12 pontos na Liga, o Boa Vista teve 25, é melhor, mas é bom, não, não é? Com todo o respeito ao Penafiel e ao Boa Vista. Mas não é? então explica-nos lá esta polémica em relação à lei dos solos e... Porque, se reparares, quais são os principais, a realidade no caso do Hernani Dias. O Hernani Dias, o que é que aconteceu? Ele criou duas empresas às quais iria beneficiar ele próprio da lei que ele próprio estava responsabilizado por executar. Portanto, logo aqui há um conflito de interesses, chamem-lhe o que quiserem do ponto de vista jurídico ou legal, que iria claramente beneficiar o próprio Hernani Dias. E é curioso, se formos ver quem é que é muito a favor desta lei dos solos, são os três maiores partidos. O Chega, o PS e o PSD. Porquê? Porque isto dota as autarquias de muito poder do ponto de vista territorial. Certo. E são estes mesmos três partidos, já a pensar nas eleições autárquicas, também é 1.2, eu sei, que já estão a pensar nisso mesmo. Porque têm mais autonomia, têm mais poder, e o Chega, o PSD e o PS sabem que vão ter eventualmente, ou muito provavelmente, muitas, ou várias, ou algumas, no caso do Chega, câmaras municipais. E isso vai favorecer-lhes em termos do seu poder, da sua expansão territorial, autárquica, etc. Achas que é este ano que o Chega ganha câmaras? Não digo que tenha certeza, não vou fazer aqui futurologia, mas é muito provável. O Chega ganhou em termos de votos nas legislativas. Eu diria que o Chega tem hipótese de ganhar nestas seguintes regiões: Algarve e Alentejo, parece-me aí onde é mais forte. Algumas zonas da margem sul é possível, mais alguma dúvida, margem sul e Ribatejo, e Loures. Bem, mas já só um pormenor, em Loures o Chega tem, a meu ver, o melhor candidato autárquico. Que é quem? Bruno Nunes. Ele tem mais não. know-how, de forma genérica, e ao mesmo tempo parece-me também que o fator Loures, porque o Chega nasce em Loures. Sim. O Ventura criou o Chega a partir de Loures. Portanto, tem um bom candidato autárquico, muito know-how, é de lá, tem muita experiência autárquica e o Chega nasce lá. Portanto, é uma conjugação de fatores que, na área metropolitana de Lisboa, ou aliás, no distrito de Lisboa, o Chega pode ter ali uma câmara. Se não ficar em primeiro, fica de certeza em segundo lugar. Já vamos falar melhor sobre as autárquicas, Joana. Não é? Que pena. O que é que tens a dizer sobre esta primeira admissão do Governo? É que foi aquilo que eu disse, ou seja, eu acho sobretudo que, ou seja, aqui o que está em causa no Secretário de Estado é que a lei dos solos, que está a tentar aprovar, vai facilitar aqui a passagem dos terrenos como rurais para urbanos, para a construção de habitação, para fazer face aqui ao problema de habitação que temos, sobretudo na capital, mas no país. E esta pessoa criou empresas imobiliárias depois de ter tomado posse. Portanto, tendo em conta que já estava a ser investigado por causa de suspeitas de corrupção a propósito do seu papel enquanto autarca de Bragança, Como é que ele sequer foi para Secretário de Estado já com esta investigação? Será que o Luís Montenegro não sabia? Pois, isso eu não faço ideia, na verdade não falar sobre isso ainda. Não consegui. Se calhar agora vieram do que eu vi, não... o Ventura vem a público e pode dizê-lo, se fosse eu, já tinha sido expulso. Mais ou menos. Pode dizer isso. Mais ou menos. Porque assim, ainda esta semana saiu uma notícia da quantidade de suspeitas que há sobre vários deputados do Chega. Não é só a questão das malas, há em termos de violência, também de corrupção. Portanto, ou seja, há aqui suspeitas de vários deputados do Chega e não estão todos lá fora, não é? Senão o Chega passava de 50, sei lá, a 10. Com sorte. Se calhar o Ventura também era condenado para alguma coisa e ia-se embora. Portanto, 12 deputados não inscritos, era uma loucura. Acho que são 12, acho. Pronto, claro que eu estou a exagerar, mas aqui a questão é, creio eu que uma pessoa que já está envolvida num caso, ou de alguma maneira é suspeita num caso de corrupção na autarquia de Bragança, que também sabemos que até prova em contrário, toda a gente é inocente, é verdade. Sim. Mas ou seja, há material para levantar sobre as suspeitas desta pessoa. E agora, relativamente a esta lei dos solos que ia beneficiar, portanto, vai beneficiar as empresas de construção civil ou empresas imobiliárias. No caso, ela não era construção civil, mas de empresas relacionadas, ou seja, empresas que prevêem fazer lucro dentro do mercado imobiliário. E esta lei vem mesmo precisamente facilitar o mercado imobiliário. Mesmo que não tenha sido essa a intenção, é muito estranho, não é? É estranho, quer dizer, às tantas pode não ser essa a intenção, mas ou seja, uma pessoa que assume uma pasta nesta área... E ele também não teve problemas em sair, não é? Portanto, ele não fez muito forcing, digamos assim. Se esta pessoa assume uma pasta nesta área... repara, eu faço teatro. Se eu agora assumisse uma pasta na área da cultura e estivesse diretamente ligada ao financiamento... Se calhar se eu já tivesse uma companhia é uma coisa, uma companhia de teatro prévia. Agora,
depois de tomar fosses posse criar, sim. na pasta que decide os financiamentos e o valor que se financia a cada estrutura artística, então eu a seguir vou criar uma estrutura artística. Pois. Quer dizer, então, vá lá, se o meu trabalho até é aquele, então se calhar nem tenho muito tempo livre para criar uma estrutura artística, tal como ele. Então, se ele de repente é secretário de Estado, tem assim tanto tempo para criar empresas. Bom, eu acho que às tantas, mesmo que não tenha sido por mal, por princípio, se tu assumes uma pasta, não vais criar um negócio nessa mesma área. Claro. Esperas. senso. Esperas 4 anos, ou 8, ou o que Sim, tempo o lá ficares. período de nojo, não é? Não é? Sim. Esperas um tempo. Pronto, eu acho que logo a partir daí foi errado o que ele fez. Pá, e de resto, sobretudo a minha crítica é sobretudo essa, que é agora há um aproveitamento mediático sobre isto e desta forma nós nunca vamos sair da mesma cepa torta, não é? Porque o Chega vem dizer, eu quero dar a volta a isto, eu quero limpar Portugal e não sei o quê, os corruptos todos fora daqui. E depois é o que é. Ok, mas se nós continuamos a atirar os casos de corrupção ou de suspeita de corrupção ou de interesses meio dúbios uns para cima dos outros só porque esquerda e direita, então nós nunca vamos conseguir limpar, que é uma palavra horrível, a política portuguesa da corrupção. Joana, estás a dizer a mesma frase Joana que André Ventura? Não, ou seja, eu acho que é Joana uma palavra Marques horrível. Braz limpar Portugal. Não é isso, mas ou seja, acho que é uma palavra horrível e estou a usar a palavra dele precisamente para falar para essas pessoas, para perceberem que se calhar em vez de usarem isto como crítica e arma de arremesso, se calhar pensem realmente sobre o assunto e vamos lá perceber que mais importante do que criticar o PSD ou o PS um contra o outro é perceber que se calhar, então, mais do que a lei dos solos, se calhar temos que criar uma lei de escrutínio sério às pessoas que tomam posse. Não é? Quando se cria um governo. Questionário, não sei se estes novos governantes O fizeram questionário o do questionário do António Costa. Costa. Por O acaso questionário não do vi António notícias Quando se sobre faz isso. um governo, se calhar devia haver uma comissão independente que avalia todas as pessoas e vai perceber se as pessoas estão a ser investigadas, se há indícios na sua vida, tem que haver um escrutínio maior. Claro que temos que reservar a privacidade das pessoas que tomam posse nos governos, senão também daqui a nada não temos políticos, não é? Pois, O Marcos fogem Mendes, todos. só que uma parte, eu creio que o Marcos Mendes, pai, há 20 anos, quando ele era líder do PSD, propôs qualquer coisa no Parlamento sobre haver uma espécie de comissão de ética no Parlamento. Para escrutinar. Exatamente, só que tinha alguns problemas que a proposta dele, que era com ex-presidentes da República, e atenção, eu acho que a ideia é boa, de haver assim uma espécie de comissão de ética independente. Mas mais difícil é escolher as pessoas. Exatamente, ou seja, ex-presidentes da República normalmente por tendência têm alguma conexão política ou partidária. Não podem ser, sempre. não podem ser políticos. Não podem ser políticos. Isso não é quase uma repercussão do Conselho de Estado, não é? Pois, Quase. Claro, quase. não podem ser políticos, têm que ser pessoas que estejam de alguma maneira afastadas da Sim, política. da sociedade civil, Não é? o que Sim, quiserem, exatamente. professores, empresários. Exatamente. Vamos Carlos passar Moedas. Carlos Moedas e Pedro Nuno Santos. Quero saber também o que é que achas em relação a esta mudança de Olha, opinião de Pedro do Nuno PS. Santos, pronto. Sim, foi é muito assim, criticado. eu Por acho acaso, que isto estou vem curioso para ouvir a Joana de agora. trás, vem de Também trás. quero. Ou seja, portanto, saíram os números relativamente à criminalidade e eu, para não me enganar e para não dizer nada de errado, senão já sei que as pessoas vão todas me passar esta cabeça, que é a criminalidade geral em 2020, face a 2023, ou seja, em 2024 caiu 12,6% e os crimes graves e violentos diminuíram 10,4%. Portanto, desde 2014 é o número mais baixo, tirando 2021 e 2022, creio eu, Os ou anos do 20 e Covid, 21, que foram os exato. anos do Covid em que as pessoas estavam fechadas em casa. Portanto, mesmo que os criminosos estivessem fora de casa, as vítimas não estavam. Portanto, Aumentaram os digitais. É por aqui. Pois. ou seja, e perante isto nós temos dados neste momento. Portanto, temos dados. Que mesmo com estes dados, Carlos Moedas não... E Carlos não- Moedas vem dizer que... Como é que ele disse? Ele disse que... Ele disse que a violência na cidade não é normal. Podemos ter um número menor nas estatísticas, mas a criminalidade é maior. Ou seja, ele por palavras curtas disse: eu não quero saber dos números, eu quero é saber da minha opinião. Pá, e isto a mim choca-me porque Carlos Moedas, e aliás, neste caso até Luís Montenegro, vem dizer que as pessoas, não sei se lembram, no final de novembro, Luís Montenegro veio dizer numa conferência que ele deu para não dizer absolutamente nada. Né? Lembram-se, já fizemos aqui um programa sobre isso. Depois do Orçamento de Estado ser aprovado, já não lhe interessava muito manter-se amiguinho de toda a gente, já não precisava, já tinha feito as negociações e depois começou a atacar sobre a Eu não migração. lembro dessa conferência. Foi que da segurança? Que ele Sim, fez? ele fez. Ele convocou uma conferência só para Sim, eu dizer lembro-me disso. que havia um Já não lembro sentimento o de que é que ele insegurança. disse, sim. E ele disse que as pessoas tinham o direito a sentir-se seguras. Sim, está correto. Está não é? correto, Certo. mas quem está a interferir com esse direito é o PSD. Porque é assim, os números dizem que Lisboa é segura, que até é mais segura do que o ano passado. Ou seja, neste caso, 24 foi mais seguro que 23. Portanto, que até é dos melhores números desde há 10 anos atrás. Quer dizer, os números dizem-nos que é mais seguro, mas quem está a criar este sentimento de insegurança é o PSD. Portanto, na prática, é Luís Montenegro e Carlos Moedas que estão a violar o direito das pessoas a se sentirem seguras. Não são os imigrantes, não são as pessoas do bairro dos bairros da Amadora, não. São os políticos da AD que estão a criar esta sensação de insegurança, a par com os políticos do Chega, mas que já têm vindo a fazer desde há não sei quanto tempo. Portanto, aqui o Chega até é mais coerente do que a AD, não é? Porque o Chega ao menos tem estado a fazer esta campanha desde há não sei quantos anos. A AD começou agora, porque lhe dá jeito de roubar o eleitorado do Chega.
E eu acho que para além de dar jeito a roubar a eleitorado do Chega, a mim faz-me confusão uma coisa sobre Carlos Moedas. É que Carlos Moedas é autarca da capital. E Portugal tem uma das características que mais torna Portugal um país apetecível, por exemplo, para as pessoas de mais idade, que são reformadas, os europeus, e que querem vir passar as suas reformas descansadas, é que é um país seguro. Portugal, no mundo, é conhecido por ser um país seguro. Está no top 5, penso. E, portanto, Carlos Moedas está a querer passar uma má imagem da sua cidade. E se Lisboa não é segura, então quer dizer, qual é a responsabilidade de Carlos Moedas sobre isso? Muita, não é? Portanto, Carlos Moedas, em vez de estar a tentar passar esta ideia de que Lisboa é segura, até a nível internacional, não, Carlos Moedas está, no fundo, a denegrir a imagem de Lisboa, quando os dados nem sequer dizem isso. Eu acho que Carlos Moedas, aquilo que está a fazer é que estamos em ano de eleições. Acho que Luís Montenegro quer mesmo roubar o eleitorado do Chega. Eu acho que Carlos Moedas não está muito preocupado com o eleitorado do Chega dar a autarquia de Lisboa ao Chega, porque acho que isso não vai acontecer, e acho que o Carlos Moedas sabe isso. E agora muito rápido sobre o Pedro Nuno Santos. Eu acho que ele quer é mascarar isso, percebes? Eu acho que Carlos Moedas, em vez de estarem a falar do lixo, estarem a falar das cheias, estarem a falar da eliminação de Lisboa, Carlos Moedas está a querer focar o assunto na imigração. Pedro Nuno Santos. Na violência, neste caso. Pedro Nuno Santos. Minuto para ouvir Pedro Nuno Santos, eu acho que Pedro Nuno Santos aquilo que está a fazer é, em vez de desconstruir esta ideia que Carlos Moedas está a fazer, está a entrar no jogo dele e, portanto, agarra no jogo de Carlos Moedas e está a tentar usá-lo contra ele próprio. Portanto, então é insegura? É insegura. E é Alexandre Leitão que vai conseguir dar a volta a isto, como ele disse. Ele vai basicamente dizer também que o governo de Costa fez não foi... Estás a falar da imigração. Sim, é porque eu estava a falar desculpa. o facto de Pedro Nuno Santos ter dito que, efetivamente, Lisboa também não era... Havia um problema de segurança em Lisboa, queria e eu acho que ele está a usar isto. A vossa opinião sobre esta mudança de opinião? Sim, exato. Eu acho que Pedro Nuno Santos, na verdade, aquilo que está a fazer está a entrar num jogo da AD. Portanto, eu acho que é verdade que falta legislação relativamente à imigração e nós estamos bastante precários relativamente a esse assunto. Até para a própria segurança das pessoas que estão cá de forma irregular, que não têm uma série de direitos. Portanto, eu acho que para os dois lados é preciso haver regulamentação na imigração, e esse é o grave problema. E acho que o CPS vai a mandar esse assunto para baixo do tapete durante imenso tempo, e Pedro Nuno Santos vem agora dizer isso até porque lhe dá jeito, porque não pode continuar no silêncio, tendo em conta que este tema está a estalar. É verdade. Pronto, eu acho que não foi da melhor maneira que ele o fez. Gonçalo, este voto face. Do Pedro Nuno ou querias do Carlos Moedas? Pedro Nuno temos para fechar, sim. Pedro Nuno, é uma questão eleitoral apenas. Uma questão apenas eleitoralista. E as grandes críticas dentro do PS. Isso é normal, até porque o Pedro Nuno, as grandes críticas do PS é de malta que não simpatiza assim muito com o Pedro Nuno, até porque, por exemplo, a Ana Catarina Mendes foi despachada para a Europa, por isso é que lhe critica, não é? Portanto, houve outra... Iam sempre dizer mal, é isso? Iam sempre dizer mal, se calhar agora aproveitaram, como é um tópico fraturante ideologicamente dentro do PS, espetaram um bocadinho mais a faca nas costas, não é? Mas a realidade é que... parece que está tenso o ambiente dentro do PS. Mas isso desde que perderam o António Costa, parece-me, porque a liderança de Pedro Nuno Santos tem sido um pouco limitada, digamos assim, e a realidade é que é frágil, porque o Pedro Nuno arrisca-se em menos de 2 anos a perder para aí 5 ou 6 eleições. Perde as 2 da Madeira, perde uma nos Açores, perde as legislativas, pode perder as autárquicas e pode perder as presidenciais. A única que ganhou foi as europeias, ou seja, em menos de 2 anos, ou em 2 anos, qualquer coisa assim do género, o Pedro Nuno pode ir a 7 eleições e perde 6. Muitas derrotas. O que é péssimo. Sim, mas presidenciais não é bem responsabilidade do Pedro Nuno Santos. Sim, nem é responsabilidade de qualquer partido, certo, não é? Mas pronto, mas o candidato pode ser apoiado. Exato. Relativamente à questão do Carlos Moedas, só muito rápido, eu, por acaso, como é que eu dizer isto? A única coisa que eu acho giro aqui, ou surreal em determinado aspecto, é que normalmente os políticos querem mostrar para fazer propaganda que a cidade é perfeita, que a cidade é segura, que a cidade é mais segura e etc. Sim. E esta talvez tenha sido a primeira vez que eu vejo a não quererem que se mostre isto. Mas isto também quer dizer uma coisa, que é, há uma discrepância entre aquilo que é a percepção das pessoas e aquilo que são os dados apresentados. Pode haver várias percepções para isto. A Joana fala da questão da propaganda ideológica do governo e do Chega. Pode ser uma explicação, mas também há outras razões. Nomeadamente o facto de muitas das vezes os crimes que são visualizados não são reportados e há reincidência desses mesmos crimes. Isto aconteceu, por exemplo, e foi mostrado em várias reportagens na comunicação social, só mesmo para terminar, em que muitos criminosos eram detidos por assaltar casas, tráfico de droga, etc. Mas 2 ou 3 dias, ou 4 ou uma semana depois, estavam no mesmo sítio a adquirir propriedade privada. A roubar propriedade privada, a fazer assaltos, seja o que for, tráfico de droga. E isso era uma queixa dos moradores de algumas das freguesias em Lisboa. Portanto, pode ser uma explicação para. Passando agora às recomendações, vou pedir à Joana e ao Gonçalo para fazerem a sua sugestão da semana. E este episódio temos uma recomendação especial, Joana. É verdade, pronto, houve um episódio em que tu recomendaste um espetáculo de teatro, Vasco, muito obrigada. Chama-se Nada, foi sincero. Chama-se E Acabamos. Acabamos?
E nós tivemos 2 sessões no fim de semana passado, esgotadas. Muito Tivemos bem. pessoas a aparecer à porta, não tínhamos bilhetes para toda a gente e, portanto, abrimos mais 2 sessões extra. Uma no dia 31, portanto, agora vou sair daqui, porque não está a ser gravado antes, mas... Exato, é sexta-feira. Exatamente, sexta-feira às 9h30, que ainda há bilhetes, mas duvido que as pessoas, quando estiverem a ouvir isto, É vão a hora que vai correr, passar o nosso programa. para o Sim. teatro. E depois no dia 7 de fevereiro, que já está esgotado, mas, bem. como eu recomendo sempre às pessoas, podem aparecer à porta, porque às vezes há quem falte. E vamos ver, porque é assim, se continuarmos a ter fila de espera, vamos tentar abrir novamente sessões, portanto fiquem atentos, que provavelmente vamos ter mais sessões. O espetáculo fala sobre os jovens e o espaço que há ou não para nós falarmos sobre política, a herança que nós recebemos e, no fundo, a imigração. Portanto, a quantidade de jovens é impressionante o que a Joana decorou. É 1h30 de espetáculo e nós Bem, realmente decoramos muito, muito texto. São 3 em palco só e não param um segundo de falar. É verdade. Aliás, eu hoje até trago aqui uma brincadeira. É verdade. É verdade. Uma sugestão O para... Gonçalo tem outra sugestão ou vamos fazer o mesmo? Não, eu tinha outra sugestão. Então, mas querem fazer primeiro o texto? Não, deixa-me dar a sugestão. Então vai. Damos a sugestão. Vai. A minha sugestão é muito simples, porque Portugal apurou-se ontem para as meias finais de handball. Eu joguei Muitos handball parabéns. muitos anos e até joguei contra muitos daqueles jogadores que estão naquela seleção. Aliás, um deles andou comigo na escola. Podias ser Que é tu, curioso. Gonçalo, ali? Não, eu não jogava assim tão bem para a seleção nacional. Não era mau jogador, era bom jogador, mas muitos cheguei parabéns até a à- jogar a Primeira Liga. A Mas, nossa seleção. mas não, sim. Excelente. Espetacular. E eu cresci Primeira vez, não é? Que chegamos à Primeira final. vez e eu cresci a jogar handball e a ver handball e se me Justo. perguntasses se eu esperava algum dia, não esperava. Isto é surpreendente. Quando é que é a final? Sabes? A meia-final agora é nos próximos de... Não sei quando é que é. por ainda acaso. vamos para a meia-final. Parámos para as meias finais e a seguir é a Ok. final. Ok. A seguir é a final. Vamos estar atentos. Portanto, boa sorte e ganhem isso. Exato. Ganhem isso. Esperemos que sim. É. Bora. Joana, Bom, eu trouxe aqui uma sugestão, porque nos primeiros 15 minutos de espetáculo eu reuni, portanto, o texto fui eu que escrevi, e eu reuni uma série de informações sobre como é que foi os últimos 50 anos da política, portanto, no fundo, os podres da nossa política. E eu trouxe aqui um bocadinho para o Gonçalo. O Gonçalo vai ser 2 personagens, eu vou ser a minha, e nós vamos fazer aqui um bocadinho, ler aqui um bocadinho do querem texto. dizer quem porque que é eu o quero... Gonçalo? O Gonçalo vai fazer de quem? O Gonçalo vai fazer de João e de Rodrigo. Mas porquê? Porque este texto é muito picado, ou seja, Achei que cada era um... ir fazer de político, desculpa. Não, ele na verdade... Já faço todos os dias. Exato. Ele na verdade, por acaso vais fazer, na primeira fala do Certo. JP, vais fazer de Sócrates. Ok. Pronto. E ainda Epá. disse, aqui, vá, tenta lá dar a tua melhor personificação de Sócrates, ok? Mas queres que eu Podemos imite a arrancar? voz de Sócrates? Se conseguires, perfeito. Bom, bem-vindos à 80ª, 39ª. Isto vai ser maravilhoso. Olha, Se olha. calhar ainda vou dizer aos atores, Contrata bom, o meninos. Gonçalo. Então vamos lá, eu vou começar. Portanto, o Sócrates disse: pagar a dívida é uma ideia de criança. E ainda disse: vou fazer o que tenho feito ao longo destes anos, repor a verdade. Naquele julgamento onde quase tudo prescreveu e onde ninguém sabe afinal o que é verdade ou mentira. O que é que o Sócrates fez? Alguma coisa foi, agora o quê? Também não interessa muito que saibamos os métodos, senão tornamos-nos muito atentos. Que ele roubou, agora como? Alegadamente. E o Passos Coelho disse para emigrarmos, que encontrávamos melhores condições lá fora. Esta outra vez? Não, ele defende que isso é um mito. E ainda ninguém achou uma prova dele ter dito isso. Mas toda a gente acha que ele disse. Mas eu acho que eu vi naquele debate com os jovens na RTP, no período de campanha, mesmo antes das eleições da Geringonça. E nesse debate ele também disse, quando os políticos não Agora sabem... és o Passos Coelho, agora és o Passos Coelho. Agora sou o Passos Coelho? As aspas és o Passos Coelho. Ele também disse nesse debate que... E nesse debate ele também disse que, quando os políticos não sabem como é que se resolvem os problemas, arranjam uma discussão ao lado para que ninguém esteja a discutir o problema e se distraia com outras coisas. E o Costa, já depois da Geringonça e a meio de uma pandemia, disse, a propósito de receber a final da Champions em Lisboa, é um prémio aos profissionais de saúde. Bons tempos. Mesmo depois do seu governo ter retirado o bónus salarial que lhes tinha dado pelos meses alucinantes que tiveram numa E pandemia. agora só para acabar. E a Marta Temido disse: sejam mais resilientes. Isto Muito bem. é uma crítica antissistema Espetacular. muito forte, não é? Tens que ir ver. Tens que ir ver, Gonçalo. Tens de Tens que vir ir ver. ver, Eu já disse, é dia Gonçalo. 7, não é? Recomendo a É todos os dia nossos 7, ouvintes. E amanhã? também. Amanhã, Quer dizer, amanhã é dia 31, isto vai para o ar 31. Exato, não é? nós estamos a gravar isto quinta-feira, Isto dia não é 30. fácil, isto não é Esta fácil. Mas vida. olha, Gonçalo, tu tens futuro. Eu pá, fiz de Pai Natal na primária. Tu tens futuro, Tenho. acho que Para não sim. teres feito de árvore ou de Não, oceano, fiz mesmo já Pai foi Natal bom. e decorei um texto é pai de assim, 40 minutos. Eu vou-te É uma boa explicar, os atores personagem. deste espetáculo são brilhantes. É verdade, Eles é fazem isto de uma
maneira São os três. super crítica, eles são mesmo brilhantes. Mas é assim, podemos fazer um dia um espetáculo de teatro Se quiserem, sobre esquerda e direita, se assim quiserem, mesmo eu alinho afincadamente. e acho que os meus dotes de ator acho que podem Fazemos sim, uma sim, espécie sim. de duo a fazer teatro Pode os ser. dois. Eu não é? alinho Antes nisso, do eu alinho partido nisso. fazem uma peça. Exato. Tudo a caminhar para depois criarem o vosso partido. Exato. O partido que discorda com ele próprio. Exatamente. Exatamente. Isso é que é engraçado. Muito bem, meus caros, temos aqui novos nomes na corrida autárquica. Acho que começamos por Sintra. Tivemos a confirmação de que o Chega vai apresentar Rita Matias como candidata e o PS Ana Mendes Godinho. O que é que vocês têm a dizer? Eu acho que o nome de Rita Matias para Sintra. Nós até lhe perguntámos se ela se ia candidatar a Lisboa quando Pois, veio cá. Pois Exato. foi, ela não deu uma resposta não deu logo uma resposta. negativa. Deu para perceber que poderia ir para alguma câmara, mas... Sim, mas é assim, não é Lisboa. Sintra agora há uma abertura, não é? Porque vai ser uma renovação da autarca. Sim. E portanto há ali um espaço para o Chega ter um bom resultado, porque já em 2021 teve. Dos 19 Foi. vereadores que o Chega teve, um deles foi em Sintra, na Foi. altura o Nuno Afonso. E agora acho que pode ter um bom resultado também. Em Sintra teve um bom resultado nas autárquicas, zona suburbana de Lisboa, classe média baixa em algumas zonas. Sim. E portanto é uma zona onde o Chega pode apostar. Daí levarem a Rita Matias, que é uma candidata forte. Mas eu continuo na minha. Eu acho que o Ventura devia ter mandado a jogada a Sebastião Bugalho, que era mandar a Rita Matias para Lisboa. Para Lisboa. Não, Pois quem é que vem Eu para Lisboa agora, não é? Pois, Não faço a ideia. minha primeira Quem é que ele mete em pergunta foi Lisboa? essa. não sei se o André Ventura vai mandar uma jogada estilo Nuno Graciano, como mandou há 4 Pois, anos uma atrás. pessoa fora, mas Acho que conhecida. foi, na altura O Nuno foi... Graciano foi já um- não. Pronto, Infelizmente. Deus o tenha, não é? Mas é verdade, Pá, eu sou- coitado, não é? Humor negro, desculpem, Mas- isto é com respeito, atenção. Mas estou curioso para ver quem é que ele vai Uhum. enviar para Lisboa. Não sei se vai jogar numa jogada mediática, no sentido de mandar alguém da televisão, alguém mais Mas famoso, quem não é que sei. poderia ser? Maria Vieira. Não faço. Maria Vieira é Pois deputada é. em Cascais, acho eu. Pois na é, é Assembleia verdade. Municipal. Ou seja, quem é Ela que ele está em poderia Cascais. mandar de que publicamente nós conheçamos do Pois, não Chega? estou a ver. Não sei, sei que também não o estou- Chega vai mandar, Segundo pelo que me projeção. parece, a Rita Matias para Sintra, o Bruno Nunes para Louros, como Loures, já disseste, sim. o Pedro Pinto para Faro, tendo em conta que ele foi eleito pelo Algarve e, portanto, mandarem o deputado Ok. eleito pelo Algarve para a capital do distrito parece-me óbvio. Parece-me uma das câmaras que o Chega quer ganhar e almeja claramente. Uhum. E depois, a nível de deputados, não sei quem é que eventualmente levem para outros sítios, mas estão a mandar as cartas fortes dos deputados Exato. para estes locais aqui. Sim. Tenho uma pergunta para ti. Diz-me. Será que Tanger, achas que André Ventura faria essa jogada? Não. Tendo em Não, conta não. que já foi Que é mediático. Lisboa? Não, Ah, Eu também acho que não. Acho que E era André outro tiro no Ventura? pé. não. E André Ventura? Ai, mais uma. Não. Acho que ele não se Uma candidata. candidatura. Ele não se tinha candidatado. Ele, na Fogo. altura, ele Tudo é candidatou-se. possível, Eu lembro-me em mas- 2021, ele candidatou-se, mas foi à Assembleia Municipal de Moura, no Alentejo, porque foi o conselho onde o Chega tinha tido Sim. mais percentagem Sim, de votos. já Mas foi uma falaste sobre coisa isso aqui. simbólica, porque Sim. ele nem. Não sei se foi sequer uma reunião de Assembleia, não sei, Uhum. acho que não. Portanto, mas acho que não se vai candidatar Pois. a nada. E Pedro Pinto? Pedro Pinto é Pedro Faro. Pinto é... É Ah, é Faro. Faro, É sim. Faro. E é um nome forte. Depois não estou a ver mais ninguém, realmente. não- Tem que ser uma nem pessoa eu. de fora, não é? Não sei o que é que vai acontecer. E Miguel Arruda? Não sei. No É caso do Lisboa. Chega, não sei o que é que vai É acontecer. mediático? Pois é, é verdade. Mas parece-me que claramente em Faro, em Sintra e em Louros o Chega vai ter bons resultados, indubitavelmente. Uhum. Agora, parece-me que o Chega tem dois problemas grandes, o Porto e Lisboa. Pois. Né? Pois. Pode ter bons resultados numa questão periférica nacional, alguns distritos, alguns concelhos na margem sul, como eu mencionei anteriormente, Uhum. etc. E assim, o sul do país também. Agora, o concelho do Porto e Lisboa parecem-me Vai ser dúvidas. complicado. Parecem-me Diz-me dúvidas. uma coisa, por que não Rita Matias a Setúbal, que toda a gente já reconhece como... Da Creio- margem sul? Creio que Sendo- o Setúbal tem uma. Eu não sou de Setúbal, mas Setúbal é uma das poucas câmaras que ainda tem o PCP. Pois. E poderia haver Mas a que dizem questão. que pode mudar agora, não é? Pode mudar agora, mas eu creio que haveria maior possibilidade de capitalização de voto em Sintra Ok. do que própria. Já que há uma renovação Mas da olha que autarca. em Sesimbra também há. O Chega, infelizmente, está a crescer. Ou seja, das câmaras da margem sul, eu acho que Sesimbra seria aquela que talvez. Achas? É assim, Sim, tu és de lá, tu relativamente tens mais à margem noção. sul, tenho uma questão que é: não sei até que ponto. Ou seja, o Chega teve um grande crescimento, portanto, ganhou muitos vereadores nas eleições autárquicas passadas, mas eu tenho algum. Quer dizer, eu fico muito feliz com isto, que é o facto de Chega poder Nós sabemos. perder votos. Porque a maior parte desses vereadores tornaram-se não inscritos. Ah, Sim. Portanto, no Foram, partido. acho que em 19 foram Houve 11. confusão. 11 Mas ou muitos coisa assim. desses foram na margem sul, ou seja, a margem sul Certo. tem uma grande concentração dos deputados que saíram do partido e, se tornaram deputados não e a inscritos. minha questão para ti é: achas que o eleitorado liga a isso a ponto de não votar no Chega? Genuinamente, pergunta genuína. Pois, assim,
por exemplo, eu acho que a Câmara que eu consigo falar melhor é o Seixal. E eu acho que as pessoas, tendo em conta que depois este deputado não o viram fazer assim tanta coisa dentro do partido Chega, e as pessoas não votaram naquela pessoa por causa daquela pessoa, votaram por causa do partido, Ventura, não é? sim. Porque Claro, não era assim tão conhecido quanto isso. Claro. Muito embora nós sabemos que nas autárquicas as pessoas votam em pessoas, não tanto em partidos. No caso do Chega, eu acho que votam no partido. Eu moro em Oeiras, sei perfeitamente o que é que Pronto. estás a dizer, não é? Portanto, Exato, Saltino Saltino. Moraes. Verdade. No entanto, eu acho que, ou seja, as pessoas votaram naquele, pensando tentando me colocar na cabeça de alguém que vota no Chega, votam naquele partido por protesto, porque estão muito descontentes com o que está a acontecer, e depois não acontece nada. E aquela pessoa até sai do próprio partido. Portanto, eu acho que pode ter impacto, sinceramente. Se calhar para as pessoas que não ligam tanto de política e que vão lá votar sem saber muito bem o que é que estão a fazer, se calhar não têm. Mas eu acho que para as pessoas que minimamente estão à espera que haja uma mudança, acho que vai ter impacto, sim. Sim, eu percebo o que é que estás a dizer. Isso pode ser uma lacuna que o Chega pode ter, ou apresenta candidatos muito fortes, credíveis nessas zonas da E margem que se sul. liguem ao partido, ou seja, Certo. que estabeleça uma ligação com o partido de forma pública muito forte. Certo. Que ajude talvez a branquear, entre aspas, a má imagem mediática dessa passagem para independente e etc. Eu concordo com isso até. Sim. Agora, também há outro caso aqui a nível autárquico em Portugal que eu estou Conta. curioso para ver o que é que vai acontecer, que é o Porto. Hum. Porque em Lisboa, já falámos até anteriormente da Alexandra Leitão e do Carlos Moedas, eu acho que o Carlos Moedas acabará por ganhar a eleição. Eu acho que a Alexandra Leitão é uma parlamentar. Infelizmente, eu também Pois tenho. acredito que Infelizmente. para ti seja muito Mas infeliz. vai ser Felizmente eu giro ver as concordo. coligações que se fazem tanto à esquerda como à direita, vai ser interessante ver isso também. Eu acho que essa é um dinâmica. problema que a Alexandra Leitão tem, que é, ela é muito boa parlamentar. A Alexandra Leitão provavelmente é das melhores parlamentares que o Parlamento tem. Há assim uns quantos que eu diria que são claramente os melhores parlamentares que a Assembleia tem. A Alexandra Leitão, o Rui Tavares, o André Ventura, são claramente dos melhores, top 5, estes três. Sim. Depois tinha que pensar mais um bocadinho, mas estes três claramente. Mas às vezes não tem perfil de autarca. Eu acho que não tem perfil de autarca. Eu vou dar aqui uns exemplos, não é? Portanto, o próprio Isaltino Moraes, falámos aqui há bocado. O Isaltino Moraes rebenta, entre aspas, eleições em Oeiras, mesmo depois de estar preso, porque a conexão que ele tem com as pessoas, quer de um ponto de vista real, quer até mediático nas redes É sociais, fortíssima. pá, é surreal. Eu ainda há poucos dias vi um vídeo dele a falar com um senhor, um velhote, que morava ali na zona de Passo de Arcos, acho eu, em que ele estava a queixar de um descampado, que as pessoas mandavam lixo para ali, não sei o que mais, e que o Isaltino tinha que construir ali um estacionamento. E a realidade é que o Isaltino ouviu a conversa toda, publicou a conversa toda, e se me perguntar se eu duvido que o Isaltino ainda faça ali um estacionamento porque Vai as pessoas fazer. se queixaram, eu não duvido que se queixe. Pois. Eu não duvido que que faça. faça, sim. Com todos os defeitos da matéria legal do seu Claro, passado. claro, As pessoas- claro. Portanto, a realidade é Mas, essa. Gonçalo, por exemplo, em Lisboa, Carlos Moedas, e por isso é que eu disse que se calhar André Ventura poderia ir para a Câmara. Acho que era um tiro gigante no pé de André Ventura, mas espero que ele o Enorme. faça. Espero que ele o faça, sinceramente. Tu estás a Não, recomendar Ah, isso? Não, eu então, recomendo, mas a minha concorda, não recomendação acho é que que era um André tiro no Ventura pé. se candidate nós não à sabemos, Câmara, mas porque eu acho que era também. um tiro no pé. Mas repara, a Câmara de Lisboa é um trampolim político e tem sido um trampolim político desde sempre. Carlos Moedas não é de Lisboa. É o próximo primeiro-ministro, é o Mas, que estás a mas dizer. não, Alentejo. espero que não também. Carlos Moedas é de Alentejo, não é? Portanto, a ligação à cidade é zero. Por acaso não sabia que ele era alentejano. Não fazia Ele ideia. não é de Lisboa, ele é de Beja. Portanto, a Carlos Moedas não tem ligação à cidade da qual é presidente da Câmara. Portanto, não tem essa ligação à cidade. Ele não tem assim uma relação tão, pelo menos aquilo que nós vemos publicamente, não tem uma relação assim tão fantástica com as pessoas. Acho que a melhor relação que ele tem com as pessoas é quando as pessoas se riem no domingo à noite e o Ricardo Araújo Pereira enche a boca dele. Porque de resto, eu acho que as pessoas não têm uma grande ligação a Carlos Moedas e isso vê-se nas entrevistas que ele dá, na forma como as pessoas o abordam na rua, quando tem os jornalistas à eu Mas frente. ele bem tenta, não é? Com o Ele TikTok. Eu acho que ele tenta, tenta, ele mas tenta. eu Que acho às que vezes é um mesmo bocadinho assim triste ele é ver. mais afável mediaticamente do que a Alexandra Leitão, acho eu. Pronto, eu acho que Pelo a menos. Alexandre Leitão tem aqui esta. É um handicap. Tu concordas com isso? Eu acho que a Gonçalo? Alexandre Leitão tem uma questão que é, e se calhar isto vai ser muito polémico o que eu vou dizer, que é as mulheres na política. Ou seja, uma mulher que seja feroz na política é tida como cínica, Histérica. como histérica, como um homem na política que seja feroz é pá, este homem é um grande da política, Bem ele não deixa forte. que ninguém se meta na frente dele. A Alexandre Leitão, se fosse um homem, eu acho que ela ganhava. Eu acho que não tem a ver com Muito isso. sinceramente. Porque, repara, o, Ou seja, o é na Cavaco percepção que se Silva... tem dela, ela não é fofinha, ela não é Não é, simpática. Mas eu gosto de políticos assim. Pois, também gosto de eu, mas políticos eu com acho pancada. sonsos. Não, exatamente. Mas eu acho gosto. que as pessoas ainda têm Yeah. muito esta ideia de quando uma mulher é assim, Sim, sim, toca-lhes ali num ponto qualquer do cérebro que Yeah. não é muito fixe. Sim, mas eu por acaso até discordo um pouco. Eu percebo onde é que quer chegar e tal, pronto. As visões ideológicas também Mas são percebes o que eu estou a diferentes. dizer relativamente a Percebo o que mulheres? estás a dizer. Que as mulheres, quando percebo o que são estás a dizer. frontais,
são tidas como é uma coisa negativa. Mas eu acho que isso em política autárquica também acontece de uma forma geral, não só a mulheres. Vou dar um exemplo. Eu acho que o Cavaco Silva, por exemplo, poderia ser alguém prejudicado a nível autárquico porque não é propriamente a pessoa mais afável desta vida. Verdade. Se calhar é mais bem visto como um Presidente da República, alguém mais sereno, mais sério, etc. Como Primeiro-Ministro também, não é? E que o Executivo. Primeiro-Ministro é mais presidenciável, não é? Mais distante. Exatamente, não é? mais Sim, distante. sim, sim, sim. Eu acho que um autarca não é dizer que é para o forrobodó e Mas estar a tens beber razão. copos e não sei o que, não sei Estou a mais. perceber a Mas é um diferença, bocado às vezes, não é? E eu acho que há política, por exemplo, eu acho que o André Ventura dava um péssimo autarca, muito honestamente, porque não tem essa... Ou melhor, tem um pouco, mas não Mas é... eu acho que tem. Achas que tem? Eu também. Eu acho que tem, Achas eu que acho tem? que o ego dele não ia aguentar. Não Porque sei. depois é muito pequenino Porque, o espaço de poder dele. Não sei, eu acho que ele dava não é péssimo, se calhar estou a hiperbolizar, mas não daria um bom autarca porque eu acho que a visão dele é mais macro. É não isso. Percebes? É mais Mas, por ou aí. seja, eu acho que da perspectiva de se unir às pessoas, daqueles vídeos dele a dançar, não sei o quê. Sim. E os eu acho- TikToks? eu acho Gosto que dos ele- TikToks a jogar à bola. Eu acho que ele se consegue ligar às pessoas. Aliás, esse para mim é o problema da André Ventura, que para ele é uma qualidade. Não, mas Ah, é bom, é bom. é Eu acho que isso. isso é bom. Ele é eu um acho bom que isso é ótimo. político, mas eu acho é que na autarquia, eu acho que ele se ia cansar daquilo. Sim, sim, é isso. Ele é ia se isso. cansar Eu daquilo. acho que De é repente, por aí, era por aí onde eu ia. a atuação dele é numa zona geográfica muito curta e Não, ele mas ia ser se fosse megalómano. Lisboa, a capital, não é? Mesmo assim, não não sei. Trabalho de sei. ser muito interessante. Acho que era pequeno Não para sei. para o que ele ambiciona, porque Pois. ele é muito ambicioso. Isso é bom, é uma coisa boa. Mas Sim. acho que não lhe assentava. Não vejo o André Ventura a ser Presidente da Câmara. Pois. Mas- Tanto que ele, quando sai do PSD, ele era vereador em Loures e despachou-se logo da variação assim que pôde. Portanto, e Pois. bem, ao menos foi coerente, ao Pois. sair do partido, saiu da Sim, para mim o variação. André Ventura podia ser presidente de Câmara das Desertas, criava ali uma região Principado. autónoma, mais autónoma ainda, estão a perceber, assim, super Principado, autónoma, super Principado. distante de nós, Tu e queres ficava a ser- despachá-lo para lá, ficava a Joana? ser o rei das bananas lá do sítio. Eu acho que era muito Não bom. há nas bananas nas desertas, ilhas pois não, mas desertas. ele plantava. O André Ventura conseguia lá pôr tudo. Ele punha lá o que ele quisesse. Eu Teimava e conseguia. tinha uma ideia mais gira, formava o Parlamento das Desertas, só com dois partidos, um liderado pelo Ventura, o outro pela Alexandra Leitão. E eu era o Presidente da Eu Assembleia. estava aqui a dizer algo que era para ver. madeirense. Que era para ver, e eu transmitia para o meu canal de YouTube porque isso ia dar views. Mas- Debates todos os dias entre a Alexandra Leitão Mas e a Ventura. dividias a Assembleia da República? Só precisava de dois deputados, o Ventura da Não, mas direita e a tinhas de Alexandra dividir a Leitão. Leitão. Sempre- presidência. Tinhas de dividir a presidência. Só se fosses Dois tu. anos, Só se 2 fosses anos tu. era um, 2 anos era Segunda à outro. quarta era eu e depois Olha, pode ser, quarta por mim- à tarde até por mim sexta eras impecável, tu. por mim Fazíamos impecável. isso. Bem, ficou aqui esta ideia. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz e Gonçalo Souza. Temos encontro marcado todas as sextas às 21 horas e estamos sempre disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Ovoto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Calhardo. Muito obrigado por estares desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.